já que hoje a gente vai falar de um tema assim que é sofrido para o pessoal, né? Todo brasileiro tem muita dificuldade com os pronomes no espanhol. Mas quando eu falo é muita dificuldade mesmo. Os pronomes no espanhol, eles na teoria são muito mais fáceis do que os pronomes no português. Pode acreditar, é mais fácil no espanhol do que no português. A questão é que nós brasileiros usamos poucos os pronomes. Então, na maioria das vezes, a gente não fala, não usa esses pronomes como deveriam. E aí, na hora de traduzir, de passar para o espanhol, a gente passa no pé da letra e elimina os pronomes. Então, no espanhol, eles usam e usam muito mesmo os pronomes. E não adianta você aí ficar pensando, mas só fala assim quem estudou muito, quem tem uma boa educação. A maior parte da população hispana não vai usar pronome. Você está redondamente enganado. As crianças, assim, de ninhos chiquititos, eles falam os pronomes e muito bem. Eles realmente usam esses pronomes e a gente tem que aprender. Então, a gente vai ter que se esforçar para acompanhar e realmente aprender a usar os pronomes. Existem vários tipos de pronomes e eu estou me referindo especificamente aos pronomes átonos. São esses pronomes que a gente se embanana inteiro. Usar os possessivos e tal, a gente até consegue, é mais fácil. Com uma explicaçãozinha ali, vai. Agora, os pronomes átonos é bem complicado. E nessa live aqui, como é um tema muito amplo, né, não dá para fazer uma live de todos os pronomes. Então, eu separei aqui o mais difícil para vocês. É o que a maioria dos brasileiros se embananam na hora de usar, que é o pronome neutro lo. Então, o pronome lo, em si, ele já gera uma confusão enorme. Então, sim, a gente precisa prestar atenção. E aqui eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, como usar. A gente vai fazer muito treino. Eu trouxe várias frases aqui para a gente treinar realmente, tá? Então, bora lá. Uma das coisas que eu queria falar aqui com vocês é essa questão. Por ser algo bem específico e um ponto realmente difícil na hora de estudar espanhol, pronome a gente não aprende de um dia para o outro. Então, você vai, assiste uma aula, pronto, e acabou. Não é assim. O que acontece? Pronome, a gente precisa estar fazendo uma boa imersão no espanhol, porque a gente aprende a usar de tanto escutar, fica normal usar pronome, sabe? Você não fica decorando aquilo. E aí, você precisa fazer uma boa imersão. Esses pronomes, é legal citar isso para vocês. Tem muita gente que tem dificuldade e sempre me manda no direct. Como é que eu uso o pronome ser? Como é que eu uso o pronome lo? E tal. Pronome com a pessoa usted, com a pessoa tu, como é que faz? Dentro do curso do Espanhol na Sua Viagem, só na primeira etapa são 4 aulas de pronome. Na primeira etapa, que é a etapa do entendimento. 4 aulas de pronome. Então, para vocês verem como é um tema que a gente precisa realmente se dedicar. Fora que o curso tem mais 2 etapas que ainda tem mais aulas de pronome para realmente começar a usar. Nesse primeiro momento, é muito importante que você entenda quando um nativo estiver usando os pronomes, que você não fique perdido. E a partir do momento que você vai praticando, vai realmente mergulhando no idioma, você vai começar a usar, certo? Então, essa é a dica para vocês. Primeira coisa, prestem atenção em como eles usam para depois você começar a usar. Beleza? Bora lá para o primeiro? Primeira coisa que vocês têm que saber sobre o pronome lo é não confundir com o artigo ele. Primeiro de tudo, primeira coisa que tem que ter muita atenção. Porque o que acontece? Quando a gente fala no português, o carro, os carros, no espanhol vai ficar los coches. E o singular não é lo coche, é el coche. Então, muita gente confunde com isso, porque acaba que fica parecido, né? Lo coche e los coches, mas não é assim que usa. Eles usam o artigo o é o ele. El coche, los coches. Um outro exemplo, por exemplo, el país, los países. Então, não é lo país.
Tá totalmente errado usar dessa forma. Essa é a primeira confusão. Então, toda vez que você tá usando nesse sentido de ser um artigo, não usa lo, usa ele. E aí, se for o plural, aí sim é los. De acordo? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, deixa eu pegar as frases que eu separei aqui para vocês. Imagina a situação que você tava com o celular e aí ele parou de funcionar, caiu, quebrou, estragou, caiu dentro da pia, parou de funcionar o teu celular. E aí alguém vai te perguntar, pois que passou com tu móvel? Móvel, celular, também tem celular, mas na América Latina você pode usar o celular, na Espanha usa mais móvel. Que passou com tu móvel? Lo cambié. Lo cambié. O que significa esse lo? Do que eu tô falando? Na hora que eu tô respondendo para a pessoa, eu tô me referindo ao celular. Já é algo que eu já sei. Você tá vendo que ele não tem a função do artigo? Porque se eu fosse usar ele móvel. E agora, quando eu troco tudo isso, ele móvel, eu posso trocar por lo, porque eu já sei do que eu tô falando. Então, lo cambié. Então, eu troquei o celular. Como que ficaria no português? Eu o troquei. É difícil quem fala assim. Eu, particularmente, no português, eu quase não uso esses pronomes. Eu o troquei. Troquei-o. Muito difícil a pessoa falar assim no português. O que você falaria? Ah, eu troquei ele. Ou eu troquei. Simplesmente. E aí que é o problema. Porque no espanhol você vai tender a falar, pois cambié. Ou cambié ele. Não dá. No espanhol não encaixa. Então você vai ter que usar o lo. Lo cambié. Certo? Vamos para um próximo exemplo aqui. Aqui eu conheço, vamos fazer de conta que a gente é muito próximo e tal, e eu conheço toda a tua família. E aí eu vou te falar o seguinte, pois extraño a tu tío. Então eu sinto falta do seu tio, por exemplo. Si lo ves, le dice que le mando muchos saludos. Si lo ves, si lo ves. ¿Ves a quién? A tu tío. Então, esse lo pode ser também substituindo uma pessoa. Então, nesse caso, esse el tío fica lo, si lo ves, certo? Então, vocês estão vendo como não dá para confundir o artigo ele. Eu vou repetir isso N vezes, porque esse é um erro monster que todo brasileiro comete. El tío, el móvil, mais aqui, lo cambié, si lo ves. Certo? Então aqui, se você o ver, fala que eu mandei um beijo, fala que eu mandei um saludo. Mas é pouca gente que fala esse português mais correto. Se o ver, eu particularmente no português eu falaria, se você vê ele, manda um oi lá para ele, entendeu? Não é a forma mais correta no português. E a gente carrega isso, seja cultural, seja aqui na tua cidade, fala assim, na tua família. Então, a gente traz isso do português e acaba levando para o espanhol, mas não dá, beleza? A gente tem que saber usar esses pronomes. Então, bora lá. Uma das coisas muito, muito importante é isso para fazer referência. Esse lo faz referência a algo que você já sabe. No espanhol, a gente não fica repetindo a palavra, o objeto, a pessoa. Não usa aquilo várias vezes dentro de uma conversa, dentro da mesma frase. E diferente do português. No português, a gente repete muito mais a palavra. E aí, o que vai acontecer? Vou passar aqui mais 2 exemplos e depois vocês me respondem aqui nos comentários no exercício, tá? Vamos pensar nessa situação. Tem uma pessoa aqui fofocando, chismeando, tá fofoca aqui, tá conversando, e você chega e fala o seguinte: Lo que dices es mentira. Lo que dices es mentira. O que se refere a esse lo? Do que eu tô falando? Na verdade, eu tô me referindo ao que a pessoa falou. Então, a pessoa tava falando, você tá saindo com não sei quem, com não sei quem. Pois lo que dices es mentira. Eu não preciso repetir tudo que a pessoa falou para falar o que ela disse é mentira. Então, esse lo resume tudo que a pessoa falou e você pode concluir a tua frase, certo? Primeiro exemplo, vamos para o segundo. Aqui você vai
falava o seguinte, foi tirar o lixo da casa e tava o lixo no chão. Aí a pessoa tava ali revoltadíssima que o lixo tá no chão. E você vai e fala o seguinte, pero tú lo hiciste. Tu lo hiciste. O que você fez? Jogou o lixo no chão. Mas você não vai falar, pues tirou la basura en el suelo. Lo hiciste. Pero tú lo hiciste. É muito mais resumido no espanhol. Mais curtinho, mais rápido. Ele te dá realmente, usar os pronomes, te dá essa fluência. Você fala muito mais rápido, tá? Então, esses dois exemplos aqui. Agora vamos para os exercícios e vocês vão colocando aqui nos comentários, tá? Primeiro, eu vou falar a frase e você me diz do que esse lo se refere. Porque o lo, dentro do espanhol, ele pode ser usado nesse sentido de se referir a algo que todo mundo já sabe do que a gente está falando, certo? Primeiro, lo calculé con un lápiz y papel. Lo calculé. O que pode ser esse... O que eu calculei? Chuta aqui, não tem um contexto, você pode imaginar o que for. A frase é essa. Lo calculé com um lápis e papel. O que você pode ter calculado? Lembrando que tem que ser masculino, certo? A gente está substituindo aqui, nesse caso, o lo, porque senão a gente ia usar o lá, pois la calculé. E não é assim. Então, lo calculé. Que a gente pode dizer, pois a conta do supermercado, talvez. Que nesse caso seria la cuenta, né? Então, daí não daria certo. Tem que ser algo no masculino que a gente está calculando. El alquiler. Bueníssimo, Duda. Bueníssimo. El alquiler lo calculé. Então, aí trava a língua. El alquiler lo calculé. Então, lo calculé usando um lápis e papel. Então, aqui a gente está usando esse lo para substituir. Aqui dá para imaginar no sentido, eu tô aqui discutindo com meu marido e tal, ele me pergunta, mas como que você calculou o aluguel? Pois, como lo calculaste? Então, esse lo substitui com o aluguel nesse caso, tá? E aqui a próxima. Lo cambié recientemente. Lo cambié recientemente. O que eu cambiei? Nesse caso, cambiar, trocar, né? O que eu troquei? Lo cambié. No exemplo que eu dei lá em cima, foi el celular ou el móvil. El móvil. Então, aqui, eu posso trocar qualquer coisa. Imagina aí na tua casa o que está precisando ser trocado. O que você precisa trocar? Pues talvez uma botella térmica, que na verdade em espanhol se diz botella térmica. Então eles vão falar, pues, um termo, e é sempre no masculino. A garrafa térmica vai ser um termo. Pues voy a cambiar el termo, lo cambié. Certo? Então esse lo pode ser qualquer coisa, você pode substituir porque já tem um contexto, ou esse objeto está ali no ambiente, ou então essa é algo que a gente já está citando, já está conversando entre nós, certo? E aqui, por exemplo, lo tuve que limpiar. Lo tuve que limpiar. O que você teve que limpar? El baño, pues talvez. El baño, eu tive que limpar o banheiro. El baño. El coche, bueníssimo, pues tuve que limpiar el coche. Então, esse lo está substituindo essa coisa que você está limpando. Beleza? Agora, gente, então aqui, até agora o que a gente viu na aula. Não confundir o artigo el coche, los coches. Então, o lo é usado de outra maneira. Um dos usos, eu vou passar 2 usos para vocês do artigo lo. Eu tô cismei com o artigo, né? Com o pronome lo. Mas existem mais usos. Que é o que vai dar tempo da gente ver hoje, são esses 2. Mas são 2 super, super importantes. Que é esse de se referir a algo que já passou, ou algo que você já sabe, ou algo que está aqui no ambiente. Então, é referência, usando o lo para se referir a algo. Outro uso que é assim, muito, mas muito hispano, é algo aqui, é muito mesmo, é usado para dar intensidade. Vocês já devem ter percebido que o espanhol é uma língua, um idioma muito intenso, é tudo muito exagerado, não é à toa que vem a fama aí das novelas mexicanas. É tudo muito intenso.
Então, eles sempre têm essa questão de intensificar o fato, intensificar alguma coisa. E eles usam o lo para isso. Muito diferente de nós. Nunca a gente usaria um pronome desse jeito para intensificar alguma coisa. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, no sabes lo complicada que eres. Então, o que quer dizer essa frase? No sabes lo complicada que eres. O que é esse lo complicada? Do tipo, você não sabe, você não tem ideia do tão complicada que você é. Como que a gente intensificaria no português? Com esse tão. Então, não tem como a gente colocar, pois não sabes lo tan complicada que eres. É muito difícil eles falarem desse jeito, não tem essa tradução literal. É o quanto, o quão, o tão. A gente tem várias opções no português. E no espanhol, é esse lo que eles vão usar. Me conta aqui nos comentários se você já sabia disso. Que no espanhol usa o pronome lo para intensificar as coisas. Vamos para o próximo? Mira lo roto que está este traje. Então, essa aqui eu não vou falar o significado de nenhuma palavra. Vamos ver como é que está o vocabulário de vocês. Mira lo roto que está este traje. O que significa isso? Esse mira aqui do começo, esse lo roto que está este traje. Que é um traje? Então, mira lo roto que está este traje. Rasgado, isso aí, gente, esse roto é quando algo está rasgado, e é muito diferente do português, esse romper é um verbo irregular, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, tá? Então, presta bem atenção, que aqui tem bastante vocabulário para vocês também, certo?